Olá, seja bem-vindo ao canal Psicologia e Psicólogos. Aqui vamos falar da psicologia do desenvolvimento. Você conhece a psicologia do desenvolvimento? Quais são seus autores? Quais teorias eles têm? Então, hoje vamos tratar do Jean Piaget, do Erik Erikson e Levi Vygotsky. A psicologia do desenvolvimento é uma área da psicologia que se concentra no estudo das mudanças e dos processos mentais que ocorrem ao longo da vida humana. Ela busca entender como os indivíduos se desenvolvem física, cognitiva, social e emocionalmente, ou seja, contempla todas essas dimensões do ser humano, desde a sua infância até a vida adulta. Três dos teóricos mais influentes nessa área são o Jean Piaget, como eu citei, Erik Erikson e Levi Vygotsky. Aqui nesse vídeo eu vou falar de todos eles, todos os seus conceitos mais importantes para você que é estudante de psicologia. Se você não é e se interessa por esse assunto, é um concurseiro, fique no vídeo, pois eu vou tratar dos conceitos mais importantes desses autores. Vai ser nessa ordem: Jean Piaget, Erik Erikson e Levi Vygotsky. Vamos lá. O Jean Piaget, ele é um suíço, foi um psicólogo suíço, conhecido por suas contribuições para o campo da psicologia do desenvolvimento cognitivo. Ele acreditava que o desenvolvimento intelectual ocorre em estágios, ou seja, sequências em que as crianças constroem de maneira ativa o seu conhecimento por meio de interação com o ambiente em que elas estão. Por exemplo, uma criança numa escola, uma criança dentro da família, que é um ambiente que ela está, enfim, vários ambientes onde ela se desenvolve a partir da interação. O primeiro estágio de Jean Piaget é o sensório motor. Como o nome já diz, ele está ligado com as sensações da criança, o tato, o paladar, a audição, o olfato. E ela funciona desde os 0 anos de idade, né? O recém-nascido, a criança veio ao mundo até os seus 2 aninhos de idade. Esse é o estágio sensório motor. Durante esse estágio, as crianças elas tendem a explorar o mundo principalmente por meio dos seus 5 sentidos, como citei, e das ações motoras. Elas estão aprendendo ali a interagir com objetos, elas têm aquela atitude de colocar as coisas na boca, às vezes não sabem o que é nojo, o que pode ser ruim colocar na boca, enfim, elas estão descobrindo o mundo. O cérebro dela está totalmente neuroplástico. Elas começam a desenvolver habilidades como agarrar, chutar, manipular objetos. Uma conquista importante nesse estágio é a aquisição da noção de permanência do objeto. O que eu quero dizer com isso? Quando a criança tem a compreensão de que objetos continuam a existir mesmo quando não estão sendo observados. Ou seja, por exemplo, um bebê percebe que um brinquedo ainda está presente na sala, mesmo depois de ter sido colocado em outra área. Essa é a noção de permanência do objeto. Ela supõe que vai estar lá aquele objeto, apesar de ter sido retirado. Elas têm essa visão, né? Nessa fase, a linguagem ainda não é dominante. Ou seja, eles estão tentando articular palavras, por isso é muito importante, nessa etapa de desenvolvimento, estimular a criança a conversar, fazer perguntas por mais que elas não entendam. Isso é fundamental para um desenvolvimento psicossocial, psicomotor da criança, para ela aprender ali desde cedo a se comunicar, gostar das palavras, utilizar a linguagem e se instrumentalizar o mais cedo possível e se desenvolver, para ela não ter nenhuma dificuldade de linguagem nem de aprendizado. Essa parte é muito importante, ensinar as crianças tanto a andar como a escrever, a ler. Quer dizer, nessa etapa não a escrever nem a ler, mas pelo menos a interação social mais básica. E a comunicação ocorre por meio de ações e gestos. Como vocês podem ver, elas gesticulam muito. Como elas não conseguem entender o seu interlocutor, elas estão sempre se mexendo, gesticulando, fazendo alguma ação ou imitando o próprio comportamento dos pais, que é muito comum nessa idade. Dos 2 aos 7 anos, o estágio a criança desenvolve a capacidade de utilizar símbolos, como palavras. Ela aprende, por exemplo,
papai, mamãe, oi, bom dia, tudo bem, tchau, tchau. Ela faz aquele tchau igual criança faz. E brincadeiras simbólicas para representar objetos e eventos, seja por meio de danças, brincadeiras, imitando o comportamento da mãe, gesticulando no telefone, enfim, o pai. Eles começam a utilizar a linguagem de forma mais expressiva e comunicativa, ou seja, entre o segundo, eu esqueci de falar aqui, que depois do sensório motor, que é do 0 a 2 anos, isso é muito importante, ao segundo estágio, que é o estágio pré-operatório. O pré-operatório é dos 2 aos 7 anos, ou seja, de 2 aos 7 anos, ela se insere nos símbolos, né, brincando através de objetos, palavras, instrumentalizando, e aí começa a utilizar a linguagem para se comunicar, né, para se virar no mundo. No entanto, o pensamento nesse estágio é caracterizado como pré-lógico e egocêntrico, ou seja, ele ainda não está plenamente desenvolvido no sentido lógico, e ela está a criança muito voltada para si. É como se a criança achasse que só ela existisse. É meio narciso, é voltado para si. O comportamento infantil, como ela já recebe muita atenção desde a infância, ela percebe que gritar chama a atenção dos pais, ela desenvolve isso de uma forma comunicativa e expressiva. As crianças dos 2 aos 7 anos, no estágio pré-operacional, têm dificuldade em compreender a perspectiva dos outros, como eu falei. É uma atitude voltada para si, narcisista. Não que ela seja um narcisista, mas um modo de dizer. E tendem a se concentrar em seu próprio ponto de vista. Elas também são influenciadas por características perceptuais imediatas, ou seja, aquilo que elas estão vendo no momento já influencia elas diretamente, ao invés de se passar por um raciocínio, interpretar e agir de uma outra forma, senão aquela mais rápida, né, mais espontânea. Como o aspecto visual de um objeto, por exemplo, em vez de suas propriedades essenciais. Elas não entendem ainda os objetos, o que querem dizer, como funcionam, então elas estão meio que interpretando essas coisas. Além disso, no pré-operacional, as crianças têm dificuldade em realizar operações mentais reversíveis, como conservação de quantidade. Por exemplo, a criança, você coloca 3 copos de diferentes formatos e enche de água ali com a mesma quantidade de água. Essa percepção da conservação, elas não conseguem ver que o formato do copo que faz a diferença do formato da água, apesar de ter a mesma quantidade. Elas não conseguem entender esse tipo de operação mental. Entender um líquido não muda a quantidade quando colocado em um copo com formato diferente. Assim como essas operações mentais reversíveis, por exemplo, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8. Agora fazer o oposto, 4 menos 4 é 0, ou 2 menos 1 é 1. Elas, por exemplo, fazer a volta da lógica, elas não conseguem esses processos mentais reversíveis, né? Também, continuando no pré-operacional, aí a gente vai para o estágio operacional concreto. Ou seja, operacional concreto é dos 7 aos 11 anos. Isso é bom fixar para quem vai fazer prova, que é dos 7 a 11 anos, operacional concreto. Durante esse estágio, a criança adquire a capacidade de pensar de maneira lógica, diferente da anterior, que era pré-lógica. Já no operacional concreto, ela pensa de maneira lógica, realiza operações mentais que envolvem objetos concretos. Você lembra que lá na escola, as crianças, você mesmo, como criança, talvez deve lembrar, que a matemática era feita com objetos, né? Pauzinhos, como a criança não consegue ainda abstrair números, imaginar o 1, o 2 ou 3 e fazer contas, ela trabalha ali nesse operacional concreto com coisas concretas, como 10 carrinhos, 5 maçãs, 3 laranjas, enfim. Elas podem compreender conceitos como conservação, ou seja, que a noção de que certas propriedades, como a quantidade, a massa de água ou volume da água, permanecem as mesmas, mesmo que a aparência externa dos objetos mude, como o exemplo anterior, que não haveria essa
capacidade de compreender o conceito de conservação. Aqui no operacional concreto já consegue realizar isso, dos 7 aos 11 anos. As crianças também desenvolvem habilidades de seriação, como organizar objetos numa série, uma sequência, em base em atributo específico, como tamanho, cor, e classificar esses objetos, como agrupar em base em características comuns, tipo a classe dos carrinhos, a classe das bolas, classe dos quadrados, enfim. Já é possível realizar essa organização. Tem crianças que já têm nessa idade a caixa dos brinquedos, ela consegue organizar certinho, classificar de maneira operacional concreta, da idade dos 7 aos 11 anos. No entanto, o pensamento ainda é limitado, ela não desenvolveu ainda plenamente, porque existem situações concretas e reais que elas têm dificuldade em compreender conceitos abstratos ou hipotéticos. Por exemplo, se eu fosse na farmácia, poderia acontecer isso e aquilo. Não consegue realizar esses pensamentos de maneira independente muito fácil, ou não, nem conseguem. O pensamento abstrato matemático, Agora vamos para o estágio operacional formal. Aqui é a partir dos 11 anos para frente. 11 anos em diante, operacional formal. Nesse estágio ocorre a transição para o pensamento mais adulto, um pensamento adulto mesmo. Os indivíduos desenvolvem a capacidade de raciocinar de forma abstrata, lógica, sistemática, hipotética, ou seja, é possível pensar o raciocínio, o pensamento a partir de sentenças, de sequências lógicas encadeadas uma a outra que vão levar uma consequência, um resultado. Se isso, aquilo, então esse, se então, enfim, ela já consegue pensar de maneira lógica, abstrata e sistemática, hipotética. Elas podem pensar em termos de possibilidades e considerar múltiplas perspectivas sobre um determinado problema ou situação. Por exemplo, se meu pai não voltar, isso pode acontecer. É uma possibilidade abstrata, lógica, que ela já consegue executar, efetuar a partir do raciocínio abstrato. O pensamento no estágio operacional formal permite a compreensão de conceitos abstratos, também com valores, amor, justiça, liberdade, moralidade, o que é certo, o que é errado, o que é ser livre, o que é não ser livre, o que é ser uma pessoa presa, o que é ser justo, o que é amar. Eles tendem a compreender já esses conceitos abstratos. E a partir dos 11 anos, operacional formal, os adolescentes e adultos nesse estágio podem formular hipóteses, testar diferentes soluções e situações, seja sociais, cotidianas, e utilizar o raciocínio dedutivo. Além disso, eles podem refletir sobre o seu próprio pensamento, coisa que nos estágios anteriores não era possível. Podem filosofar, no sentido clássico, pensar e questionar suposições ali que estão ocorrendo subjacentes. É um pensamento já mais complexo. Agora vamos aqui, vale ressaltar que, embora a teoria de Piaget seja amplamente aceita e influente, pesquisas mais recentes têm destacado a importância de fatores socioculturais, ou seja, sociais e culturais, individuais, na compreensão do desenvolvimento cognitivo das crianças. A teoria de Piaget ela fornece uma estrutura valiosa para entender o desenvolvimento cognitivo, mas também é complementada por outras abordagens e perspectivas dentro da psicologia do desenvolvimento. O Piaget ele é conhecido como um construtivista. Já o Vygotsky, diferente dele, é considerado um sócio-construtivista, mas ambos são considerados autores interacionistas, o ser se desenvolve através de interações com o meio. Isso eles concordam, mas o Piaget seria mais focado no processo cognitivo. Já o Vygotsky ele está focado no social e na interação social, de que forma esse aprendizado se dá a partir das interações sociais.
Agora vamos para o Erik Erikson. Ele foi um psicanalista alemão-americano. Ele primeiro nasceu na Alemanha e foi para os Estados Unidos, América do Norte. Desenvolveu a teoria do desenvolvimento psicossocial. Ele propôs que o desenvolvimento humano ocorra ao longo de 8 estágios, desde o nascimento até a vida adulta. Cada estágio está associado a uma crise ou conflito psicossocial específico que precisa ser resolvido para que o indivíduo ele possa ali avançar para o seu próximo estágio, ou seja, ele mapeou o desenvolvimento entre esses 8 estágios. O Erik Erikson também propôs uma teoria do desenvolvimento psicossocial que enfatiza as mudanças sociais e emocionais que ocorrem ao longo da vida. Ele identificou esses 8 estágios, cada um associado a uma crise e desafio que precisa ser resolvido. As pessoas pensam que a psicologia do desenvolvimento do Erik Erikson começa ali na infância e termina na vida adulta. Não. Enquanto o ser humano ele está vivo, ele se desenvolve, ele está em constante processo de evolução no sentido do desenvolvimento. Enquanto ele estiver vivo, ele está se desenvolvendo. O desenvolvimento para esses autores só cessaria na morte mesmo, porque temos o nascimento, aquele tempo, né, do desenvolvimento e o fim da vida, que é a morte. Então, enquanto ele está vivo, o ser humano ele está se desenvolvendo. E o Erik Erikson ele não fica só na parte da criança, nos seus estágios infantis, mas ele pensa a vida adolescente, pré-adolescente, quer dizer, a vida pré-adolescente, adolescente, adulto emergente, o adulto em meia-idade, quer dizer, o adulto em meia-idade e o idoso e a velhice. Vamos aqui aos principais estágios do Erik Erikson, que é a confiança versus desconfiança. Nesse estágio de 0 a 1 ano de idade, o bebê ele aprende a confiar ou desconfiar de suas necessidades sendo atendidas, seja elas consistentes ou não. Por exemplo, uma criança que é bem alimentada, ela tende a confiar, né, de que aquela alimentação é confiável, é estabelecida uma relação com a mãe, quando os cuidadores respondem de maneira sensível e previsível às necessidades do bebê, como alimentação, conforto e segurança. Uma criança que cresce numa situação difícil, ela pode não desenvolver-se tão plenamente a sua confiança, porque isso forma a base para o seu desenvolvimento saudável dos relacionamentos interpessoais entre as pessoas que ela cresce e se desenvolve, pois o bebê aprende a confiar nos outros e no mundo ao seu redor, ou seja, a primeira percepção de mundo ali do 0 a 1 anos, de confiar ou não ou desconfiar no mundo, é feita ali no primeiro início da desenvolvimento infantil do recém-nascido. Já a autonomia versus a vergonha e dúvida é do 1 ao 3 anos de idade, seu segundo estágio do Erik Erikson. Nesse estágio, as crianças estão desenvolvendo um senso de independência, ou seja, elas estão aprendendo às vezes a andar, ter um controle sobre os seus braços, suas pernas, já criando ali um músculo, né, onde ela consegue se firmar e fazer o engatinhar, né, e ter controle sobre suas ações. Elas começam a explorar o ambiente onde elas estão, expressar suas preferências e fazer escolhas simples, como se elas querem comer aquilo ou não, se aquilo é melhor ou não. Se as crianças forem encorajadas nesse processo a explorar e a experimentar, elas desenvolverão um senso saudável de autonomia. No entanto, se as crianças nesse processo de desenvolvimento de autonomia foram criticadas, ridicularizadas ou até super protegidas pelos seus pais, pela mãe também, né, os avós, seja lá quem for o cuidador, podem desenvolver sentimentos de vergonha e dúvida em relação às suas habilidades, levando a uma sensação de incompetência, porque foi negado ali, né, a criança ser encorajada a desempenhar uma autonomia. Vamos agora ao terceiro estágio, que é a iniciativa
versus a culpa, que é dos 3 anos aos 6 anos de idade. Durante esse estágio, as crianças estão começando ali a desenvolver um senso de iniciativa, ou seja, fazer as coisas conforme querem e podem, e tomar ações independentes, sem a ajuda dos pais ou dos cuidadores. Elas estão mais ativas dos 3 aos 6 anos, envolvidas em atividades lúdicas, com brincadeiras criativas e sociais. Por isso que muitas dessas crianças já começam a ter alguma escolinha nessa etapa. Se forem encorajadas nesse período de desenvolvimento, em suas iniciativas e receberem apoio para explorar e experimentar o mundo, as coisas, os objetos, desenvolverão um senso de iniciativa ao longo da vida. Isso permite que elas se sintam mais confiantes em suas habilidades para resolver problemas e perseguir seus interesses. No entanto, se elas forem desencorajadas ou criticadas por suas iniciativas, quer dizer, a criança pelo menos tentou ter iniciativa e já foi desencorajada ali, já foi criticada, podem desenvolver sentimento de culpa e se sentir inseguras em relação às suas ações. Agora, acho que é o quarto estágio, devia ter enumerado aqui, mas tudo bem. É o estágio da indústria versus inferioridade. Indústria, eu vou explicar o porquê. Ocorre dos 6 aos 2 anos de idade. Durante esse período, as crianças estão aprendendo a lidar com tarefas escolares, ou seja, a maioria já estão inseridas em escolas, seja públicas ou privadas. Habilidades acadêmicas e atividades sociais mais complexas são alguns dos seus desafios nessa etapa. Elas buscam alcançar sucesso em suas atividades e receber reconhecimento por seus esforços. Por exemplo, uma criança que vai bem na escolinha e ele ganha um presente, um videogame, um brinquedo, uma bicicleta, enfim. Se obtiverem sucesso em suas atividades entre os 6 e os 2 anos e receberem reconhecimento, elas desenvolverão um senso de competência e indústria. O que eu quero dizer com senso de indústria? Competência até aqui eu acho que você entendeu, mas indústria ou capacidade de trabalhar e adquirir habilidades adultas. Caso contrário, podem desenvolver sentimentos de inferioridade, ou seja, já estão ali próximas a imitar o comportamento adulto e suas habilidades. Elas se sentem capazes e confiantes em suas habilidades quando elas conseguem isso. No entanto, se enfrentam falhas constantes, críticas ou comparações negativas com os outros, essas crianças dos 6 aos 12 anos podem desenvolver sentimentos de inferioridade e falta de confiança em suas capacidades. Hoje a gente sabe que existe depressão até na criança. Crianças podem ter depressão, então é muito importante esse estágio de desenvolvimento. Até do 0 aos 12 é muito importante, é crucial. E agora vamos para a adolescência, esse estágio de desenvolvimento do Erik Erikson ele chama de identidade versus confusão de papéis. Como existem vários papéis sociais no mundo, o adolescente está ali tentando descobrir qual o seu papel no mundo. Nessa fase, os adolescentes estão explorando sua identidade pessoal e social, buscando compreender quem eles são, quais são seus valores e onde se encaixam no mundo. Eles enfrentam uma série de questões relacionadas à sua identidade, como sexualidade, papéis de gênero, valores, crenças e objetivos de vida, o que eles querem ali se imaginando na vida adulta. Os adolescentes precisam experimentar e explorar diferentes identidades para desenvolver uma identidade coerente e autêntica, ou seja, desenvolver uma identidade que eles se sintam satisfeitos com quem eles estão se transformando ser, já que nessa idade o jovem ele se insere em grupos, ele tenta fazer a sua identidade a partir do social. Ele é do grupo do skate, do grupo do rap, do grupo da dança, do grupo das meninas, enfim. O adolescente ele vai se colocando no mundo para tentar ali mais ou menos
se fazer pensar a sua identidade e seu propósito no mundo. Se conseguirem os adolescentes explorar ou experimentar diferentes papéis, seja integrando suas experiências em uma identidade coesa, desenvolverão um senso positivo de identidade. Caso contrário, podem experimentar confusão e incerteza em relação a si mesmos, resultando em uma falta de direção clara na vida. Agora vamos para o início da vida adulta, já após a adolescência. Aqui o Erik Erikson ele chama de intimidade versus isolamento. Você percebeu que o Erik Erikson ele sempre fala os aspectos positivos e negativos que podem ocorrer baseado na experiência desse estágio. Intimidade versus isolamento. Durante essa fase, os jovens adultos estão buscando ali estabelecer relacionamentos íntimos e significativos com outras pessoas, seja por meio de amizades ou relacionamentos românticos, namoros, enfim. Eles buscam construir conexões emocionais profundas, compartilhar suas vidas, estabelecer um senso de pertencimento. Se tiverem sucesso em desenvolver relações saudáveis nesse estágio do início da vida adulta, baseadas em confiança, compartilhamento e comprometimento, experimentarão ali intimidade emocional. No entanto, se tiverem dificuldades em estabelecer relacionamentos íntimos ou se sentirem com medo da rejeição, podem se sentir isolados, sozinhos e emocionalmente distantes dos outros. Agora vamos para a meia-idade. É o estado de desenvolvimento da generatividade versus a estagnação. Nesse estágio, as pessoas estão preocupadas em fazer contribuições significativas para a sociedade, já que já estão ali no meio da idade e se preocupam em qual legado eles vão deixar para a sociedade. Mas nem todos pensam assim. Eles se envolvem em atividades que vão além de seus próprios interesses e necessidades, como cuidar dos outros, orientar gerações mais jovens. Temos nas empresas os aprendizes e aqueles que são mais veteranos, têm mais tempo de empresa, ensinam os estagiários e ele quer passar ali o legado, né, dentro do mundo do trabalho. Também pode acontecer dentro de uma questão religiosa, o líder que ensina o mais jovem e tantos outros. Meu alarme aqui, perdão. Envolver-se em trabalho produtivo e contribuir para a comunidade. É uma visão mais pensando no outro, na alteridade, né? A generatividade é expressa por meio do envolvimento ativo na criação e no cuidado, seja através do trabalho, da família ou de outras formas de impacto social positivo. Pode trabalhar muito, ficar muito ligado na família e outras formas de se doar pelo outro, servir, né? Porque já se concluiu algumas realizações na vida. Ao alcançar a generatividade, as pessoas sentem um senso de propósito e realização, enquanto aquelas que experimentam sentimentos de estagnação podem se sentir assim estagnadas, sem um propósito claro, insatisfeitas com as suas realizações. Agora vamos no último estágio do Erik Erikson, que é a integridade versus desespero. É a idade avançada, né? A velhice, você está ali envelhecendo, mais perto da morte. Esse estágio ocorre na velhice quando as pessoas refletem sobre suas próprias vidas e avaliam conquistas e experiências. Elas confrontam a finitude da vida, o fim da vida, e fazem um balanço ali, um levantamento geral de como viveram, se viveram bem, com qualidade, enfim. Se sentirem que viveram uma vida significativa e satisfatória, com valores e princípios que lhes são importantes, que são coerentes com o que ela acredita, desenvolverão um senso de integridade. Eles aceitam as limitações e perdas da velhice, né, que é comum, as limitações, seja físicas
às vezes acontecem mentais, a partir da velhice, com serenidade, experimentam um sentimento de plenitude, ou seja, envelhecem bem. No entanto, se tiverem muitos arrependimentos, ou seja, muitas mágoas, sentimentos de fracasso ao longo da vida, ou insatisfações com suas escolhas passadas, remoendo ali situações, perdas, podem experimentar o desespero e uma sensação de que suas vidas foram mal vividas pelas más escolhas feitas. O Erik Erikson, ele diz que esses estágios representam uma jornada contínua de desenvolvimento psicossocial, em que cada desafio da vida superado contribui para a formação da identidade, o crescimento emocional e o bem-estar social dos indivíduos. É importante ressaltar que o progresso através dos estágios pode variar de pessoa para pessoa, ou seja, não é fixo, isso é uma teoria. E nem todos os indivíduos atingem um completo desenvolvimento em todos os estágios. Além disso, eventos da vida e experiências posteriores podem afetar o modo como as pessoas lidam com cada estágio ao longo de suas vidas. Então não é uma coisa fixa e engessada, é dinâmico. Existem pessoas que não viveram bem a adolescência ou a adultez emergente ali com os namoros, casaram muito cedo e vão lá para os 50 anos, se divorciam e tentam procurar um par romântico e viver uma vida romântica, já que não teve ou aquilo foi privado de alguma forma. Por isso que essa é uma coisa dinâmica, não é dada. Que é a teoria, né? O psicólogo soviético Levi Vygotsky, né? Ele soviético, então é Rússia antes, Rússia hoje e a antiga União Soviética. O Vygotsky, né, ele é muito presente em concursos, em aulas aí de psicologia, foi pioneiro na teoria sociocultural do desenvolvimento. Ele está ligado muito ao desenvolvimento também da educação da parte do Paulo Freire. Ele enfatizou o papel crucial do contexto social e cultural no desenvolvimento humano. O Vygotsky ele argumentou que a aprendizagem e o desenvolvimento são processos interdependentes, dependem um do outro, e que a interação social e a mediação simbólica são fundamentais para o avanço cognitivo. E então vamos lá, o primeiro conceito do Levi Vygotsky, que é a zona de desenvolvimento proximal, ou ZPD. A zona de desenvolvimento proximal refere-se à diferença entre o nível de desenvolvimento atual, que é chamado também de nível de desenvolvimento real, que é aquilo que a criança consegue fazer por si só, é o desenvolvimento atual da criança, e o seu potencial, o seu nível de desenvolvimento potencial, que ela é capaz de fazer e de desenvolver-se com. Então, se ela tem o real potencial, o terceiro é a zona de desenvolvimento proximal, que é a assistência, o suporte de um mediador ali, um adulto ou de uma pessoa que entende mais, possa ensinar ela a realizar do real ao potencial, ou de pares mais habilidosos que ali possam dar um suporte e mediar esse desenvolvimento, esse aprendizado. Essa é a zona de desenvolvimento proximal. O Vygotsky ele enfatizou que a aprendizagem mais efetiva ocorre quando a criança é desafiada a realizar tarefas que estão além de seu nível de desenvolvimento atual, ou seja, é realmente um desafio às vezes para a criança se fazer uma atitude que às vezes a gente faz hoje em dia, que é andar de bicicleta. É um comportamento que já foi aprendido. Então a bicicleta ele já é parte do corpo da pessoa adulta que sabe andar de bicicleta. Nem todos os adultos sabem, mas ele já é parte. É como se também uma pessoa que começando a aprender a dirigir carro, hoje ela liga o carro e dirige como se aquilo fosse uma extensão do corpo dela. Assim como o adulto, a criança também teve que se desafiar a desenvolver, a aprender esse tipo de comportamento psicomotor, e pode ser alcançado com auxílio adequado. O adulto ou par mais experiente desempenha um papel importante, se não fundamental,
ao fornecer orientação à criança, instrução e também motivar ela, né? Encorajar a criança que ela é capaz, que ela também pode, assim como tantos outros conseguiram, permitindo à criança que avance no seu desenvolvimento proximal, na sua zona de desenvolvimento proximal. Por exemplo, aprendizar a nadar. A criança pode aprender a nadar se ela for incentivada, encorajada, ensinada da forma adequada a fazer isso, e não com trauma, como jogar a criança na água e ela afoga ali e acha que nunca mais vai nadar, porque ela desenvolveu até um trauma infantil, ou seja, se ensinou errado. Deve se ensinar de uma forma adequada e gradativa. Vygotsky descreveu as funções também, esse é o segundo conceito, as funções mentais superiores, como processos cognitivos complexos que se desenvolvem a partir da interação social. É muito presente essas funções mentais superiores na escola, como incluem habilidades como planejar, resolver problemas, o raciocínio abstrato, matemático, filosófico e tomada de decisões. Aí a criança está um pouco mais à frente, mais desenvolvida. Ele descreveu que as funções mentais superiores como processos cognitivos complexos que se desenvolvem a partir da interação. Isso acho que eu copiei aqui e repeti, desculpa. Ele argumentou que as funções mentais superiores são adquiridas por meio da interação com outros indivíduos mais habilidosos. É bem enfático isso, né? Que atuam como mediadores e fornecem modelos de pensamento mais avançado. A linguagem desempenha, né, um papel fundamental nesse processo, que ali a criança está aprendendo a se desenvolver pela linguagem, ela adquire conhecimento, seja por meio da leitura, da escrita, da fala, ou interagindo socialmente na escola, e ela toma posse desse conhecimento e se instrumentaliza, né? Isso permite que as crianças internalizem as formas culturais, a cultura passa ali pela linguagem, formas de pensar e autorregulagem mental. A criança ela consegue pensar a si mesma e regular através da linguagem. O Vygotsky ele considera a linguagem como uma ferramenta central para o desenvolvimento cognitivo. Ele enfatizou que a linguagem não é apenas uma forma de comunicação, como se servisse ali só para comunicar e pronto, mas também desempenha um papel crucial na organização do pensamento, já que ele valoriza a linguagem, ele valoriza as estruturas de pensamento. Então é dessa forma que o indivíduo ele vai se identificar, através das palavras, pois assim ele foi ensinado desde a origem familiar, na infância, enfim. Através da linguagem, as crianças são capazes de refletir suas próprias experiências, ou seja, uma criança que foi jogar bola, estourou o pé no meio-fio e machucou, e aquilo, ela consegue contar essa experiência, por mais que seja uma experiência de dor, né, negativa, ela consegue contar através da linguagem o que aconteceu com ela. Planejar ações futuras, por exemplo, eu vou viajar com minha avó no ano que vem para tal estado. Resolver problemas, por exemplo, matemáticos, enfim, problemas português, enfim, todos os desafios que ela possa ter se instrumentalizando com a linguagem e compartilhar significado com as outras pessoas, com valores, afetos, compartilhar todo tipo de informação também. A linguagem ela desempenha um papel mediador na zona de desenvolvimento proximal, como o Vygotsky ele vê a criança, o seu desenvolvimento como interacionista, né, socioconstrutivista, ou seja, ele é social e é construído socialmente, então ele sempre tem esse papel do mediador para o desenvolvimento proximal, que permite as crianças internalizem os conhecimentos e desenvolvam habilidades cognitivas mais avançadas. Ou seja, é fundamental aqui a educação no desenvolvimento da criança, porque ela vai aprender a falar, a entender uma notícia na vida adulta, enfim, isso é dado, né? É crucial. O Vygotsky atribuiu grande importância à brincadeira simbólica no desenvolvimento infantil. Durante a brincadeira simbólica, as crianças usam símbolos e representações para criar ou recriar situações
do mundo real, ou seja, a criança é comum ela desenvolver uma espécie de jogo ou brincadeira própria para tentar ali representar o mundo através da linguagem, das palavras, dos símbolos, e é muito comum, a criança ela é muito fértil nesse sentido. Essa forma de brincadeira promove a imaginação, a criatividade, a resolução de problemas e o desenvolvimento das habilidades sociais. Na psicologia, isso pode servir até como uma forma de canalizar a frustração da criança. O jeito que ela brinca é uma forma dela conseguir externar, sublimar uma frustração. E ela consegue, através da brincadeira, fazer com que aquilo, uma dificuldade infantil ali, possa ser colocado de uma forma lúdica, artística, através da brincadeira. A brincadeira simbólica, as crianças exploram diferentes papéis sociais, como por exemplo a brincadeira de polícia e ladrão. Tem uma criança que é polícia, outra que é ladrão, e a brincadeira se dá no meio disso. Ou futebol, né? O juiz, a criança é o atacante ou o zagueiro, enfim. A brincadeira, ela propõe vários tipos de papéis sociais que são ali pela simbologia e pela linguagem. Elas podem aprender a regular suas emoções pela linguagem e interagem com seus pares, seus amiguinhos, colegas, o que contribui para o seu desenvolvimento cognitivo e social. Esses conceitos do Levi-Vygotsky são fundamentais na teoria sociocultural e ressaltam a importância da interação social para a criança ou seu desenvolvimento, a linguagem e o contexto cultural em que ela está inserida no seu desenvolvimento cognitivo. Ou seja, o contexto cultural também favorece ou desfavorece a criança no seu desenvolvimento cognitivo. Ele dá um valor a mais à cultura e ao social. Através da interação com indivíduos mais experientes e da participação em atividades socialmente mediadas, como professor, enfim, várias atividades que tem ali um mediador, as crianças constroem conhecimentos e habilidades que as levam a níveis mais avançados de desenvolvimento. Elas precisam dessas pessoas que façam essa mediação para também entender o que é o mundo da linguagem, como elas podem se colocar, enfim, é o desenvolvimento da criança. Esse foi o vídeo sobre psicologia do desenvolvimento. Se você gostou, tem uma sugestão, quer que eu faça um vídeo só de um autor, ou que eu fale de um outro assunto dentro desse ou diferente da psicologia, comenta aqui abaixo o que você achou, se foi legal o vídeo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.